Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. E como novidade, durante 6 dias, hoje é quinta-feira, então nós vamos ter quinta, sexta e sábado, segunda, terça e quarta-feira, ou seja, 6 programas, eu vou contar 6 histórias do meu livro chamado Histórias Exemplares, que está completamente esgotado já há muito tempo. E nós vamos fazer, inclusive, eu já tenho os CDs, que depois, se vocês quiserem os CDs, vocês solicitam, nós não temos preço, não temos nada. Isso foi agora, nesse momento, que uma sugestão que eu dei, de contar essas histórias extraordinárias e dissertar sobre as histórias, umas são maiores do que outras, mas eu vou ler as histórias para vocês do meu livro, Histórias Exemplares, e nós vamos conversar, porque essas histórias, elas têm uma filosofia muito grande de vida. Então, esse livro tem 50 histórias, e umas são realmente fabulosas. Fique bem claro que nenhuma história é minha. Nenhuma. Foram pensadas pelo mundo afora dos meus livros, nos livros que eu li por aí. Eu já estou numa segunda edição, estou fazendo uma segunda edição, onde tem algumas histórias minhas. Então, vamos para a primeira história de hoje, que é os 3 conselhos que eu acho que é a mais extraordinária de todas as 50. Ou uma das mais espetaculares. Preste muita atenção. Era uma vez um jovem casal que morava no interior do país e, em vista do pouco trabalho na região, provocado por longas estiagens, o marido certo dia disse à esposa que resolvera ir procurar trabalho em outro lugar. Após discutirem a situação, a esposa concordou e o marido, antes de sair de casa, propôs um pacto que, enquanto estivesse fora, não importando o tempo, nem ele nem ela jamais trairiam um ao outro. Acordo firmado, lá se foi o jovem à procura de trabalho e de melhores dias. Andou durante vários dias e deu certa tarde numa fazenda, onde solicitou guarida por aquela noite. Ao amanhecer, o dono da fazenda procurou o jovem e convidou-o a tomar café com ele. Durante a refeição, o rapaz contou por que estava ali, quais eram os seus objetivos e também o pacto que tinha feito com a esposa. O fazendeiro simpatizou com ele e lhe propôs que trabalhasse no local, visto ser ele homem bastante esperto, forte e necessitado. O jovem aceitou, porém, com a seguinte ressalva: eu aceito o emprego se o senhor agir da seguinte maneira. Pois não, disse o dono da fazenda, do que se trata? Primeiro, disse o rapaz, quando eu decidir ir embora, o senhor nada perguntará. Segundo, o senhor não me dará dinheiro algum durante a minha estada nesta fazenda, o que o fará somente no dia da minha partida, ou seja, o senhor será o meu depositário, somente me alimentando e vestindo. Aceita? O dono da fazenda concordou e o nosso herói começou a trabalhar. Após longos anos, mais precisamente 20 anos, o rapaz, já nem tanto, resolveu voltar para sua casa e procurou o patrão para que lhe desse o salário acumulado de 20 anos de trabalho. Na manhã seguinte, já no escritório da fazenda, como havia combinado à noite, o patrão saudou, mandou que entrasse em seu gabinete e, pedindo que o empregado se sentasse, disse: meu amigo, posso lhe dar agora mesmo o seu dinheiro acumulado ao longo destes 20 anos de excelente trabalho, ou lhe dar 3 conselhos. Você decide, ou recebe o dinheiro e não recebe os conselhos, ou recebe os conselhos e não recebe o dinheiro. O homem ficou um tanto apreensivo e pediu um tempo para pensar, pois tinha sido pego de surpresa e necessitaria refletir sobre o assunto. Após 2 dias de reflexão,
o homem optou por receber os 3 conselhos, deixando assim todo o salário acumulado de 20 anos de trabalho. Bem, sendo assim, disse o patrão, aí vai o primeiro. Quando tiveres em mente um objetivo digno, mesmo que tentado, jamais procures a estrada mais curta para lá chegar. Segundo, nunca te metas em confusões que não te dizem respeito. E terceiro, jamais hajas precipitadamente, principalmente quando estiveres nervoso. Em princípio, o homem pensou não ter ouvido bem, pois não podia acreditar que depois de 20 anos de dedicar nos serviços, sairia com as mãos abanando, ou seja, sem um único tostão e com 3 aparentes conselhos idiotas. Mas, confirmados os conselhos, agradeceu um tanto desapontado e quando já ia partir após as despedidas, o dono da fazenda ofereceu-lhe 3 grandes pães, com a seguinte observação: 2 dos pães são para que você se alimente na viagem de volta, e o terceiro, apontando para um em especial, somente deve ser partido e comido na presença da sua esposa. O homem concordou com o trato, aceitou os pães e partiu em direção ao seu antigo lar. Vamos ao meu chazinho emagrecedor. Após 2 dias de caminhada, quando numa encruzilhada ia tomar um determinado caminho, um viajante indagou-o, perguntando onde ia. Após receber as informações da rota do nosso amigo, o estranho sugeriu-lhe que seguisse por outro caminho muito mais perto e de mais fácil locomoção. O nosso homem agradeceu e, quando já se propunha a ir pelo atalho, lembrou-se do primeiro conselho: nunca vás pela estrada mais curta. Voltou à estrada original e caminhou até o anoitecer, dando numa aldeia onde existia uma pequena pousada, onde pediu um canto para passar a noite. O dono da pousada teve pena do homem e permitiu que ele ocupasse um canto no sótão, onde poderia descansar sobre algumas sacas de arroz que lá estavam estocadas. O nosso homem agradeceu e, enquanto comia um pedaço do pão, encostado no balcão, pôde ouvir a conversa de 2 hóspedes que comentavam sobre um bando de malfeitores que, a alguns quilômetros dali, mais precisamente numa encruzilhada, desviavam os viajantes e os levavam para uma armadilha, roubando-os e até matando alguns. O nosso homem agradeceu mentalmente ao antigo patrão pelo conselho e foi se deitar. Altas horas da noite, acordou com grande alarido, som de armas de fogo, pessoas correndo e gritando. Pôs-se de pé e correu escada abaixo para verificar o que estava se passando. Quando ia abrir a porta da hospedaria que dava para a rua, lembrou-se do segundo conselho: jamais te metas em confusão que não te dizem respeito. Desistiu da bisbilhotice e retornou ao sótão, onde dormiu até às 8 horas da manhã. Quando desceu, soube que a noite havia sido terrível, pois um homem completamente translocado atirou em quem viu e em quem não viu, matando 4 pessoas e ferindo mais de 10. 3 hóspedes que saíram a ver o que se passava. Mais uma vez agradeceu ao fazendeiro pelo conselho recebido. Seguiu em frente e, após alguns dias de caminhada, finalmente chegou à sua casa, que ficava numa pequena colina. A tarde já ia se pondo e, quando ele se encontrava a mais ou menos 100 metros da casa, pôde vislumbrar a sua esposa na varanda, que estava iluminada por um lampião. Quando ia gritar avisando que estava chegando, viu a porta da casa se abrir e um homem se dirigiu à sua amada, cobrindo-a de beijos e abraços, ao que era plenamente retribuído.
Ferido em seu amor próprio, traído, pois tinha cumprido com seu juramento de jamais trair a mulher que amava, puxou de uma faca que trazia na cinta e ameaçou caminhar em direção à casa, disposto a acabar com a vida da esposa e do amante. Porém, mais uma vez, lembrou-se do conselho do ex-patrão: nunca hajas precipitadamente, principalmente quando estiveres nervoso. Ficou onde estava, colocou a mochila no chão e dormiu ali mesmo, decidido a apresentar-se na manhã seguinte, quando com certeza sua esposa teria uma boa explicação para o fato. Mal o sol raiou, levantou-se, colocou a mochila nas costas e foi bater à porta da sua casa. Instantes depois, ainda meio sonolenta, a esposa abriu a porta e, com ar de espanto e perplexidade, emitiu um grito de alegria e atirou-se aos braços do homem, beijando-o e abraçando-o, ao que este, depois de se livrar da mulher, retrucou: como? Ontem mesmo eu te vi nos braços de outro homem e parecias muito feliz, pois trocavas carinho e afagos com ele, e agora? A mulher deu um leve sorriso, cobriu a boca do marido com os dedos e convidou-o a entrar, levando-o diretamente ao quarto, onde dormia um homem que tinha beijado e abraçado na noite anterior, dizendo: este é o teu filho. Quando tu partistes, eu não sabia que estava grávida. E como não tinha a menor ideia onde estavas, nunca pude te contar. O homem caiu de joelhos aos pés da mulher amada, pedindo-lhe perdão e acordando o rapaz. Os três fizeram uma grande festa. Nisso o homem lembrou-se do pão que o fazendeiro lhe dera com a orientação de que somente o partisse na presença da esposa. Ao abrir o pão para reparti-lo entre os três, constatou com grande admiração que o ex-patrão tinha colocado dentro dele todo o seu salário de 20 anos. E aí há uma conclusão. Lembre-se, quando você tiver em mente um objetivo digno, mesmo que tentado, jamais procure a estrada mais curta para lá chegar. Nunca se meta em confusões que não lhe dizem respeito e jamais haja precipitadamente, principalmente quando estiver nervoso. Bem, a história é emocionante e eu, toda vez que eu leio esta história, eu me emociono. Quantas pessoas estão na cadeia por agir precipitadamente? Milhares, no mundo inteiro. Quantas pessoas já se meteram em confusões que não lhe diziam respeito? Eu perdi um dos meus maiores amigos da minha vida, o Mauro, porque foi se meter numa confusão de briga de marido e mulher. E eu disse para ele: não faça isso. Ah, o cara está brigando com a mulher. Ele não tem esse... Rapaz, isso não é problema seu, Mauro. Ah, ele não pode fazer isso. O cara deu 2 tiros na cabeça dele e matou na hora. E a mulher se abraçou ao marido e viveram felizes para sempre. Quantas e quantas vezes você procura o seu objetivo, o seu caminho para o objetivo, e no meio do caminho você quer ir por uma picada, por um atalho. Quantas pessoas já foram para o hospital, para a cadeia, para o cemitério, agindo dessa maneira? Quantas pessoas querem enriquecer sem fazer esforço nenhum? Quantas pessoas querem estar bem de vida
subjugando os outros, roubando os outros. Isso não é vida. Quando você estiver tentado a ir pelo caminho mais curto, lembre-se dessa historinha, desse primeiro conselho. Quando você for tentado a se meter na vida dos outros, pare. Não é problema seu. Meta-se com a sua vida e nunca haja precipitadamente. Principalmente quando você estiver nervoso. Acalme-se. Você vai ver que as coisas não são tão ruins quando você pensa. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto amanhã com uma nova história.